No vídeo de hoje nós vamos tratar de três assuntos. Primeiro, como não poderia deixar de ser, o Fora de Curva aqui não pode deixar de analisar o que o novo presidente Javier Milei vai fazer com a economia da Argentina, que está em total pandareco. O plano é muito simples, mas eu levo fé que ele vai dar certo. Segundo tema diz respeito ao setor de serviços aqui no Brasil, que pelos dados de outubro, isso a imprensa não divulgou, não sei porquê, mas continua levando bons tombos. A queda desse mês foi, se não me engano, de 0,4% e podemos dizer que o setor está em recessão. E finalmente nós vamos encerrar o vídeo tratando daquele bandidinho moleque, sem senso nenhum, que pilotando uma bicicleta roubou o celular de uma moça, aproveitou que estava desblocado, fez uma live no Instagram dessa mulher e, por conta disso, acabou sendo identificado, preso e solto depois. Vamos ver direitinho isso aí. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E vamos pro trabalho, gente. Vamos começar com um exemplo. Será que problemas complexos, ou pelo menos muito encrenqueiros, tem que ter uma solução também igualmente complexa e traumática? Muitas vezes não. Podem até ser soluções simples, simplíssimas, surpreendentemente brilhantes. Eu me lembro agora, fazendo uns recuerdos aqui do meu tempo da juventude, eu estudava economia na Federal do Rio Grande do Sul e uma das maiores sensações do lazer naquele início dos anos 80 eram as festas no Diretório Acadêmico de Odontologia. Normalmente, toda sexta-feira ou sábado tinha uma festa na Odonto e os grupos faziam disputa para pegar aquele espaço e promover sua própria festa. Certa vez eu estava com amigos, amigas, muitas estudantes da própria odontologia e resolveram fazer mais uma festa lá no diretório acadêmico. E depois daquela confusão, era uma baderna, tinha muito barulho, o vizinho reclamava, até eventualmente aconteciam algumas brigas que a polícia ia lá para aumentar a briga ainda. Era coisas do início dos anos 80, não dá para se orgulhar muito do que se fazia na época, mas faz parte de um folclore. Começou a hora de limpar os escombros da festividade. E eu, na maior manguaça, segurando uma pá de lixo e uma amiga varrendo o chão, de repente surgiu uma tampinha no nosso caminho. Tampinha daquelas de garrafa de cerveja. E ela, varrendo para dentro, só que a pá de lixo não aceitava a tampinha. Gente, ficamos 1 ou 2 minutos naquela coisa. Ela tentando varrer a tampinha para dentro da pá de lixo, e a pá de lixo não aceitando, não queria mais tampinhas de garrafa de cerveja. Até que eu cheguei naquela bebedeira e tive uma brilhante ideia. Peguei com a mão a tampa e botei dentro da pazinha de lixo. Essa pessoa, não vou dizer o nome dela para protegê-la desse passado, não sei se ela tem saudades ou não, ela deu uma senhora gargalhada e uma vassourada na minha cabeça, não foi nada justo, mas foi na questão da brincadeira, da chacota, da galhofa. Gente, o que o Milei fez na Argentina, nesse momento, dentro das condições que aquele país apresenta, é mais ou menos isso, uma coisa muito simples e para solucionar problemas. Ele chama o plano de motosserra. Eu acho que é pouco inspirado esse nome. E eu já batizaria o conjunto de medidas que ele está implementando a partir de hoje como plano retroescavadeira. Porque a Argentina, pelo menos em termos econômicos e em muitos aspectos sociais, virou apenas escombros. E para remover escombros, nada melhor que uma grande e potente retroescavadeira e depois até a sintonia fina pode se fazer com motosserra. Até vou dar essa chance para o Milei. Mas, de uma maneira objetiva, para ficar na boca da população do país vizinho, o plano foi centrado em 10 ações básicas. Vamos analisar elas no seu conjunto, algumas individualmente, e mostrar que não é nada diferente do que poderia ser feito para uma retomada responsável para o início da recuperação daquele país. E olha só, ele anunciou isso na segunda-feira, praticamente o primeiro dia de governo, e fez exatamente o que é escrito na cartilha de Maquiavel. As más notícias têm que ser divulgadas o quanto antes, têm que ser vomitadas, diríamos assim, porque causa impacto de uma vez só, causa insatisfação de uma vez só, e não a panela de pressão que vem sendo, por exemplo, o Brasil, com más notícias um pouquinho a cada dia. É melhor dar todas elas de uma vez. Para mim não são tão más notícias assim, mas são sim coisas traumáticas, são
ações realmente duras que são necessárias para fazer com que a Argentina se reerga. Então vamos a elas. A primeira coisa que ele disse é que não tinha plata. Plata é dinheiro na língua dos castelhanos aí do lado. Então o que ele fez para fazer com que o Estado pare de gastar tanto dinheiro? Algumas medidas. O primeiro, está revisando todos os contratos de funcionários públicos com menos de 1 ano de duração. Contratos não vão ser renovados, independentemente da importância que esses servidores tenham. Tem que cortar despesa e a maior parte desses contratos, ou desses servidores com contratos temporários, deve ser aquele tipo cabide de emprego que nós conhecemos também. Suspensão de publicidade do Estado, do governo argentino por 1 ano. Os jornais vão ficar chorando, é claro, perderam essa tetinha, e isso também deveria acontecer no Brasil. Outra medida, redução pela metade dos ministérios. Nós temos 38, 39 aqui no Brasil. Sob o regime peronista, a Argentina tinha 18, que já é menos da metade que nós temos aqui. Agora vai ser reduzido para 9. Muitas pastas vão ser extintas e isso sim reduz o custo da administração pública. Os eventuais servidores públicos que vão ficar sem ocupação provavelmente vão ser transferidos para onde eles tenham mais utilidade. A redução ao mínimo das transferências para as províncias. As províncias na Argentina correspondem aos nossos estados. Era comum o governo de lá, como aqui, dar alguns benefícios para ganhar voto, ganhar fidelidade política, e isso Milei cortou de vez. E ainda, para conter gastos, vai ter na Argentina, já está começando na Argentina, uma moratória de novas obras públicas. Não vai ser licitado nada por enquanto, até se obter um novo reequilíbrio fiscal, e as obras licitadas, mas que não tiverem sido começadas, vão ser canceladas. Menos despesa de novo, cortar gastos. Dentro do plano tem redução de subsídios a serviços na Argentina. O preço da energia que o consumidor paga, do combustível, dos transportes, de várias coisas, é subsidiado pelo governo. Fica barato, mas ao mesmo tempo fica caro, porque o dinheiro para a viabilidade dessas operações tem que partir de algum lugar e parte dos impostos. Então, arrecadam impostos para financiar os subsídios e os subsídios, em tese, estariam beneficiando os consumidores. Será que beneficia mesmo? Será que a despesa com impostos é maior do que o benefício com tarifas mais baratas? É essa a conclusão que ele chegou. E em contraposição, para não dizer que ele vai fazer seus gastos, ao invés do subsídio, ele vai aumentar os benefícios sociais. É tipo um Bolsa Família que existe aqui, existe lá também, vai aumentar essa remuneração até para as pessoas, para as famílias com mais filhos, e certamente receber dinheiro aqui na mão, no bolso, é muito melhor, muito mais aproveitável do que ser subsidiado em alguns serviços públicos de má qualidade. O plano também contempla a manutenção de emprego e políticas sociais sem intermediários, isso é mais uma retórica, são medidas para fomentar a geração de postos de trabalho, fez uma super desvalorização da moeda do país, ainda não é o caso da extinção do peso, mas agora $1 vale 800 pesos e isso beneficia o país de várias formas. Em primeiro lugar, se adequou à realidade do câmbio paralelo, que é o que é praticado realmente na Argentina. E depois, com uma moeda desvalorizada, fica mais tranquilo, fica mais fácil, fica mais barato exportar produtos da Argentina para os outros países, enquanto se cria até uma barreira de importação, fazendo, pelo menos temporariamente, enquanto a inflação, se ela não cair logo, vai comer, a proteção dos empresários, dos produtores locais. Isso vai fazer com que os argentinos passem a ter superávit comercial, e esse superávit é importantíssimo para que eles possam começar a honrar a sua dívida externa, tanto pública como privada, que por enquanto foi deixada para lá até pelo governo anterior, e isso vai ter que cedo ou tarde começar a ser honrado, sendo que tais medidas até contaram com o apoio do FMI, talvez eles consigam, dessa parte do Fundo Monetário Internacional, um refinanciamento de seus débitos. Com a China, eu não tenho muita certeza, até acho que não. E finalmente, mesmo que tenha desvalorizado o câmbio, vai continuar em desvalorização até se achar um caminho, uma luz no final do túnel, removendo a maior parte dos escombros da Argentina. Por outro lado, se desburocratizou as importações.
Antes precisava de muita licença, era uma burocracia. Caminhões aqui no Rio Grande do Sul, meu estado onde eu moro, ficam vários dias parados na fronteira, vindos de todo lugar do país com mercadorias para a Argentina por conta da burocracia. Ele desburocratizou essas importações, não só do Mercosul, mas de todo o mundo. Isso aí talvez demore alguns dias ou semanas para ser melhor adaptado, mas o futuro é esse, vai simplificar as operações, que é uma coisa muito necessária para fluir a economia daquele país, como qualquer economia mundial. Em resumo, gente, essas são as 10 medidas adotadas na Argentina nesse momento. Em primeiro lugar, corta gastos. Em segundo lugar, corta mordomias. E em terceiro lugar, tenta ou procura promover a retomada, o renascimento da economia daquele país. No futuro, provavelmente, o país liderado agora por Javier Milei vai ter que lançar novas medidas no sentido de buscar um caminho para a prosperidade daquele país. Mas para início de gestão, acho que ele fez medidas. De uma maneira geral, lógico que vai ter algum problema, algum efeito colateral, mas de uma maneira geral, medidas acertadas que visam sanear a bagunça que está aquele país. Enquanto aqui, pelo nosso lado, o lado brasileiro, a confusão só aumenta, gente. A presidente do Partido dos Trabalhadores está em guerra aberta com o ministro da Fazenda, também do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. A Gleisi Hoffmann, ela é daquela linha que o Estado tem que gastar, tem que investir em políticas sociais, tem que construir obras, e ela está batendo muito, até publicamente, no Haddad, porque ele ainda defende o equilíbrio das contas públicas para 2024. Segundo as estimativas, Gleisi Hoffmann quer fazer um déficit público, ou as medidas que ela propõe, o conjunto de medidas, geraria um déficit público superior a 2% do PIB brasileiro. Estaríamos retornando ao tempo de Dilma Rousseff, que acabou provocando a pior recessão da história desse país, e pelo jeito o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, oscila entre um lado e o outro dessa disputa petista, mas nessa semana ele está atraído pelas ideias gleisistas, ou seja, o Estado tem que gastar e depois se vê o que se faz com o pagamento desses gastos. Gente, a Argentina está se recuperando, tem escombros, por isso que eu falei de plano reto escavadeira. Será que o Brasil vai ter que ir para o mesmo caminho? Espero que não, espero que o bom senso prevaleça, inclusive porque nós temos um triste exemplo aqui do lado, que tanto sofrimento causou e causa para a população argentina, e ainda vai demorar alguns anos para se ver uma luz no fim do túnel, para se começar a sentir um processo mais efetivo de recuperação, de tanto desastre, tanta barbeiragem econômica que se fez nos últimos governos por lá, especialmente nos últimos 4 anos. Espero novamente que nosso país vizinho, nossos irmãos, tenham todo sucesso no âmbito econômico, no âmbito social, menos sucesso no futebol, e que o Brasil não se inspire no passado recente desse povo para fazer as mesmas besteiras, mas parece que é esse o caminho que estão querendo trilhar. Por falar em coisas não muito alvissareiras para o nosso país, hoje o IBGE, e esse é o segundo assunto do nosso vídeo, divulgou o desempenho do setor de serviços em outubro, desempenho nacional. A queda foi 0,4% em relação a outubro do ano passado. É 4 milésimos, não é tão grande assim, mas representa o quê? O segundo mês de um encerramento de mais de 30 meses de crescimento. Ou seja, o setor de serviços aqui do Brasil, que é o que mais gera valor, é o que mais emprega, então é o mais importante da atividade econômica nacional, está completando o seu segundo mensário, seu segundo mês de queda em relação ao mesmo período do ano anterior, e isso tende a permanecer assim pelos próximos meses, por conta, como eu já comentei várias vezes, frustração de expectativas, por conta da ingerência do Estado, que é o que a Argentina está se livrando e o Brasil está entrando cada vez mais adentro. Então, vamos prestar atenção, até estou mostrando o gráfico do que aconteceu com o setor de serviços no Brasil. Comércio varejista e indústria não é muito diferente. Nós estamos entrando num processo, não é mais de desaceleração, é de recessão, por conta não só dos juros elevados, mas também por uma gestão pública
economicamente desastrosas. Ainda, como eu digo, ainda há tempo de reverter isso, mas espero que essa reversão não chegue no momento que seja tarde demais. Perspectivas bastante preocupantes para 2024, então. E para encerrar o Fora de Curva, lógico que eu tenho que fazer meu pedido de inscrição no canal, de compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos e do likezinho. É só apertar o botão, é o mais fácil de todos. Do que eu vou tratar? Alguns dias a maior parte das pessoas viu pelas redes sociais a reprodução de um vídeo onde um rapaz, na verdade um homem de 20 e tantos anos, estava pilotando uma bicicleta, uma moça estava usando seu celular para chamar um transporte por aplicativo, o rapaz chegou, roubou o celular dela na corrida, pegou o aparelho que estava desbloqueado e ainda andando de bicicleta fez a tal da live, uma transmissão ao vivo no Instagram da moça, no sentido de mostrar, ó, tô roubando, sou do trem não sei do que, e trem no Rio de Janeiro é gangue de bandidos. Lógico que ele foi um bobalhão, primeiro por ter roubado e depois muito burro por ter se identificado. A filmagem, a live caiu na rede mundial de computadores, logo ele foi identificado e foi preso. Foi detido, o aparelho recuperado, a moça pegou de novo seu celular. E o que aconteceu com o bandido? Será que ele foi preso, encarcerado? Não, segundo a Polícia Civil, a legislação não permite a prisão a não ser em caso que houve flagrante. Poxa, o sujeito pegar o celular, se filmar com o celular, escancarar dessa maneira não é um flagrante, eu não sei mais o que é flagrante. Mesmo assim, ele é considerado réu primário, não que seja um bandido primário, talvez seja a primeira vez que foi capturado e por ter sido um crime sem violência, como foi sem violência, não caberia prisão preventiva. Ou seja, gente, o sujeito rouba uma coisa, escancara, mostra que está roubando, debocha das pessoas, debocha da sociedade, é identificado, pego e solto por uma questão burocrática. Lá em Nova York, a solução da criminalidade nos Estados Unidos também, que o país lá não era muito santinho, pelo menos até os anos 70, 80, a criminalidade realmente começou a ser combatida, os índices de assalto, de roubo começaram a cair, agora estão subindo de novo, mas começaram a cair naquela época porque passou a não se tolerar pequenas infrações. O pequeno infrator era preso sim e cumpria sua prisão. Se nós não fizermos isso aqui no Brasil, se o bandido não tiver medo da polícia, não tiver medo da cadeia, estaremos completamente perdidos. Os roubos vão continuar, vão aumentar e, pelo jeito, vão ser cada vez mais tolerados. Isso é um absurdo, isso é um erro e essa é a última reflexão que eu deixo para cada um de vocês no Fora de Curva de hoje. A polícia, especialmente a justiça, tem que mudar seus conceitos para parar de proteger bandido e passar, assim, a proteger aquelas pessoas que produzem, que trabalham e querem colaborar com a sociedade de uma maneira honesta. Era isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado dos assuntos tratados no vídeo. Se gostaram, vou lembrar de novo do like, do compartilhamento, da inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.